Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 11 de novembro, dia no qual nós recordamos São Martinho de Tours, bispo, Martinho que nasceu na região da atual Hungria em 316, faleceu na França em 397. Foi soldado, depois monge, também bispo, é conhecido por ter repartido seus bens com as pessoas carentes, fortalecido o desenvolvimento de mosteiros como esse centro de espiritualidade e ter multiplicado também a criação de várias paróquias rurais. E hoje nós somos convidados a ler o evangelista São Lucas, no capítulo 17, versículos do 7 ao 10. Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 17 do evangelista São Lucas, onde nós temos esta série de ensinamentos da parte de Cristo. Ontem nós víamos Cristo que falava: é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele que produz escândalos, e convidávamos-nos também à vivência da correção fraterna e do perdão aos nossos irmãos e irmãs. E diante disso nós víamos os discípulos que exclamavam: Senhor, aumentai a nossa fé. Hoje, nesta continuidade, nós vemos Jesus que se vale desta parábola para lhes trazer um ensinamento bastante necessário para o tempo de Cristo, também para os nossos tempos. Fala da figura do patrão e do empregado. O empregado que tem suas tarefas a serem realizadas e pelas quais recebe a necessária remuneração, e o patrão. E aqui, nesta relação, recorda que, de fato, nesta relação aqui colocada, o empregado não faz nada além daquilo que deve fazer quando cumpre os seus compromissos, quando realiza o serviço para o qual foi contratado. E diante disso, nós podemos compreender aquilo que Cristo quer trazer para nós hoje também. É claro, as nossas relações de trabalho no dia de hoje são bastante diferentes daquelas da época de Jesus, mas ainda hoje nós temos esta relação entre o patrão e o empregado, o colaborador, como nós costumamos chamar nos dias de hoje. Mas o que Cristo quer nos ensinar trazendo esta parábola? Quer recordar-nos que tudo aquilo que nós fazemos deve ser feito na gratuidade. Nós recordamos que na época de Jesus muitas vezes se vivia esta barganha para com Deus, quase como se a salvação fosse uma obrigação da parte de Deus. Então, se eu cumpro certas regras, se eu sigo certos preceitos, se eu guardo a lei, Deus não tem outra opção a não ser salvar-me. Mas, no entanto, tudo aquilo que se cumpria não passava de uma obrigação. Era algo que nós, diante da grandeza, da magnificência de Deus, deveríamos, por força, realizar. É isto que recorda Jesus, então, quando hoje fala que quando nós tivermos feito tudo aquilo que deveríamos fazer, devemos dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. E com isso Cristo nos previne de uma religiosidade muitas vezes feita de barganhas, feitas como se fossem um comércio com Deus, como se Deus estivesse ali contando quantas Ave-Marias nós rezamos, quantos Pai Nossos nós rezamos para que por ali pudesse contar os dias da nossa salvação.
Nós temos obrigações que devemos realizar. Nós temos deveres que devemos seguir para que possamos verdadeiramente nos tornar seguidores de Cristo. E quando nós o fazemos, não fazemos nada além da nossa obrigação. Não garantimos, não conquistamos direitos diante de Deus. São nossos deveres. É aquilo que de fato devemos cumprir para honrar o nome de cristão que carregamos. É por isso que hoje, diante deste ensinamento que nos traz Jesus, ele nos convida a termos presente que não devemos procurar vantagem em relação à religiosidade, por meio então da nossa prática religiosa, ou seja, nós não devemos procurar nenhuma vantagem ou visibilidade por meio da prática religiosa que realizamos. Nem vantagem diante de Deus, nem vantagem diante dos homens, nem visibilidade diante de Deus, nem visibilidade diante dos homens, porque quando nós praticamos a nossa vida de fé, não fazemos nada além da nossa obrigação. E por isso devemos fazer tudo na gratuidade. Por isso devemos fazer tudo com este Espírito que nos ensina o próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. É por isso que quando nós nos apresentarmos diante do altar do Senhor, nós somos convidados a ter presente este versículo 10 que hoje Cristo nos recorda. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possa separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.